Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Esse é o desejo do fundo do meu coração. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo de Deus compartilhou com a minha vida e que se encontra no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 7, no versículo 13. Está escrito assim: Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, essa palavra se encontra no livro de 2 Crônicas e não é muito conhecida pelo contexto dela. Muitas pessoas ministram sobre 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Sobre quando a gente ora, a gente busca. Em algumas traduções, ao invés de estar escrito humilhar, está escrito jejuar. Se o meu povo jejuar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Porém, a gente precisa compreender uma coisa. Tem alguns princípios que são mais agradáveis a Deus e que quando nós fazemos essas coisas que são agradáveis a Deus, nós conduzimos a nossa vida de maneira que as coisas que estão acontecendo de ruim param de acontecer. E não é porque somente está escrito isso, não, é porque é uma promessa. E quando Deus promete coisas, a gente fazendo os pré-requisitos para receber esta promessa, nós alcançamos a promessa. E sobre o jejum, primeiro ele fala que para poder as bênçãos alcançar e aquele que é praga, aquelas coisas que aconteceram, como eu li para vocês, que fala que se a chuva não vier mais, se ele ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ele mesmo enviar pestes que consomam o povo, ele deu pré-requisitos para que as pessoas fizessem para parar com isso. E quando ele olha e diz assim, sobre jejuar, a palavra do Senhor nos fala um princípio importante, que se encontra em 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel fala isso para Saul, quando Saul ele prefere fazer algo visível, um sacrifício de acordo com a vontade dele, ao invés de ele pegar e obedecer a palavra que veio da parte do Senhor. Ou seja, Deus se agrada de sacrifícios de pessoas que fazem coisas, que pessoas que se humilham diante dele, que jejuam, que se consagram diante dele, claro. Porém, quando a pessoa faz isso e não tem uma obediência à palavra de Deus, ela não fez o que é prioridade. Ela obedeceu uma coisa e esqueceu do que é prioridade, que é obedecer ao Senhor teu Deus, amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Ou seja, tem algo a mais além do sacrifício. Antes do sacrifício tem que ter obediência. E aí, Jesus, em Mateus capítulo 9, ele fala assim: não se pode pôr vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quem é o recipiente? Ele estava falando isso aí sobre o jejum. E ele falava que não podia derramar um vinho novo sobre um recipiente velho. E quem é o recipiente quando nós jejuamos? Somos nós somos o odre. E o vinho vem da parte do Senhor. Quando nós jejuamos e não somos um odre novo, um recipiente preparado para receber aquilo, o odre se rompe, ou seja, recebemos algo da parte de Deus, porém não estávamos preparados para permanecer com aquilo dentro, então o odre se rompe. Mas ele falou que se você for um odre, um recipiente que vai receber o vinho de Deus, o novo de Deus sobre a sua vida, e que estiver preparado, você permanece com aquilo e ambos se conservam. Tanto que você recebeu de Deus, quanto você, em pessoa, como um servo de Deus, se conserva. Ou seja, é preciso ser transformado para que você faça sacrifícios para Deus. O mais importante para Deus é isso. E aí, Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 16, verso 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele se referia sobre a necessidade de uma pessoa se humilhar diante dele, não na aparência das coisas, porque eu jejuar, eu orar, eu fazer coisas para ele, podem ser bonitos, podem dar a aparência de que eu vou receber algo de Deus. Só que se eu não negar a mim mesmo, humilhar a mim mesmo, a minha carne, se eu tiver angustiado, não humilhar aquela angústia, se eu tiver uma pessoa avarenta, eu não me humilhar diante de Deus e negar aquilo, não adiantou de nada.
Então eu preciso negar a mim mesmo. Preciso arrancar aquilo que provém de mim. Então é necessário uma mudança antes do jejum. O Jesus também falou em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, sobre orar e me buscar. Quando ele falava isso, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ou seja, é necessário o sacrifício, é necessário a obediência, porém a gente precisa buscar de todo o nosso coração a presença do Senhor, a palavra do Senhor e fazer as coisas que são agradáveis a Ele. A gente vai ver mais adiante. Ele falou também em Tiago, capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, necessariamente tem uma recíproca, Deus devolve, Ele se aproxima também da gente. Então é importante nos aproximarmos de Deus, que Ele se aproxima da gente, mas precisamos buscar a Ele de todo o nosso coração. Depois ele falou, não somente para jejuarmos, não somente para buscarmos, para orarmos, ele falou, se converter dos seus maus caminhos. E aí é uma coisa que poucas pessoas ministram a respeito. Nós aprendemos que fazer coisas para Deus nós recebemos. Jesus disse que o odre velho também recebia o vinho novo. Estava um recipiente velho, não tinha mudança nele, porém recebeu. A diferença é que não permaneceu. Quando eu e você entendemos a necessidade de sermos um odre novo, um recipiente novo diante de Deus, nós convertemos os nossos maus caminhos. Nós deixamos para trás as coisas que ficaram, nós transformamos o nosso caráter e não é por nossa característica, não é por nossa vontade, é pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito que transforma o nosso íntimo, que transforma nossos desejos, transforma a nossa vontade, o nosso caráter se torna outro. Então é necessário que nós transformemos o caráter. Mudemos e se arrependemos dos maus caminhos, porque existem maus caminhos que para o homem são bons, mas para Deus não são caminhos bons. A gente tem visões de acordo com as nossas próprias vontades. Muitas das vezes nós andamos segundo nossos pensamentos, segundo as vontades e os desejos do nosso coração, segundo aquilo que agrada a nossa própria carne. Porém, Deus tem um melhor caminho. A palavra diz que eu é que sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de paz, ou seja, Deus tem coisas boas para o homem. Porém, na visão do homem, muitas das vezes os pensamentos dele, as coisas que agradam a ele são mais agradáveis. Então ele prefere se agradar a si mesmo. Fazer o que está de acordo com a sua própria vontade do que fazer o que agrada a Deus. Então precisa sim se arrepender dos maus caminhos. É necessária uma mudança, querido. E quando nós entendemos isso, nós jejuamos, nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós oramos a Deus, a palavra diz que Deus dá uma resposta e Ele fala assim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembra que o contexto aqui de 2 Crônicas 7 falava sobre pragas que veio sobre o povo, sobre Deus cessar os céus e não vir chuva. Ou seja, influenciava também na vida financeira das pessoas, influenciava na convivência das pessoas. Pragas, elas traziam enfermidade sobre o povo. E nós precisamos entender que às vezes Deus permite esse tipo de coisa. E o que nós devemos fazer quando a situação está fechando, quando tudo está piorando, quando o caos está tomando conta da nossa vida, da nossa cidade, do país, do mundo? Nós precisamos se humilhar diante de Deus, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos. Aí a gente pensa, aí Deus muda? Antes de mudar, Deus tem uma prioridade. Ele fala, primeiro, eu ouvirei dos céus. Primeira coisa, a pessoa que se converte dos maus caminhos, ela é ouvida por Deus. Segunda coisa, que ele fala, perdoarei os seus pecados. Ou seja, era mais importante para Deus perdoar os pecados do povo do que sarar a terra deles. A prioridade diante de Deus é que você seja uma outra pessoa, uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus, ao invés de você receber bênçãos financeiras, de a praga cessar, de a saúde prosperar, de todas as áreas da sua vida prosperar, e você não for perdoado dos seus pecados. Porque Deus, ele não prefere salvar o exterior, Deus prefere salvar o interior. Deus prefere salvar aquilo que vai trazer a salvação eterna. E aí, nós precisamos ter esse contexto. Diante desse pensamento que se a gente faz isso, Deus ouve dos céus, Deus perdoa os pecados e Deus sara a nossa terra, ou seja, cessa a praga, cessa a enfermidade, cessa as coisas ruins que estão acontecendo, cessa tudo o que está de ruim. E o que acontece? A palavra também nos fala o caso da gente não dar ouvidos. Provérbios capítulo 1 diz assim, até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras.
Repara nisso. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada na desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevirem um aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando está escrito aqui em Provérbios 1, 22 ao 30 e o verso 33, ele está se referindo ao quê? A uma mudança sobre a forma que nós damos ouvidos às coisas de Deus. Não adianta nós darmos ouvidos aqui, eu entendi, eu ouvi a sua palavra. Não, fala de você ouvir e você se posicionar. E você mudar as suas atitudes. E quando você não ouve, tem uma advertência séria aqui em Provérbios 1. Fala que o próprio Deus, quando acontecer tipos de calamidade, quando a situação estiver estreita para você, quando o negócio tiver dificuldades, o próprio Deus vira as costas para você. Você vai invocar Ele, Ele não te dá ouvido, você vai procurar Ele e você não encontra. Isso é sério, querido. E Deus, na palavra dele, fala sobre, em Êxodo capítulo 11, sobre pragas que vieram do Egito, que também falam de pragas, falam de coisas que aconteceram, foram consequências financeiras na época, foram consequências na saúde do povo. A última praga em Êxodo capítulo 11 falou de primogênitos que morreram. Mas era necessário, você vê na Bíblia diversas coisas que acontecem, que era necessário um pré-requisito. Era necessário o povo de Deus passar o sangue do cordeiro nas portas para que a praga que fosse matar os primogênitos não atingisse eles. Ou seja, era necessário que eles tivessem um posicionamento, por mais que simples. Era necessário que eles mudassem as atitudes deles, os pensamentos, as intenções do coração, para que Deus guardasse eles daquilo que estava vindo de mal sobre todo aquele país. Então tem coisas que Deus livra um povo específico porque aquele povo está buscando a Ele. E quando eu e você busca Ele de todo o coração, a gente encontra. Quando a gente dá ouvido à voz de Deus, a gente encontra. Só que, querido, a maior salvação não é uma salvação física em que Deus repreende a enfermidade, repreende a assolação, repreende o desemprego, que Deus repreende todas as pestes, repreende todos os males. Não. A maior salvação é aquela salvação que na vida eterna nós teremos paz. Porque Jesus falou que neste mundo teremos aflições e nós podemos receber livramento de Deus, sim. Salvação de Deus nas coisas daqui, sim. Só que a maior salvação é lá naquele grande dia, a eternidade. A vida inteira, o resto da eternidade com Deus, em paz com Deus. E essa salvação ela só vem através da fé. E a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelas coisas boas que você faz que você recebe esta salvação. E sim pela fé. Aí você fala assim, mas que fé é esta? Aí a palavra nos diz, Romanos 10, versículo 8 e versículo 17. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E assim, a fé vem através do ouvir. E o ouvir vem através da palavra de Cristo. Ou seja, você precisa dar ouvidos à palavra que provém de Cristo. A palavra que está escrita, a palavra que eu ministro para você. A palavra que ministrarem para você de acordo com as Escrituras. Quando você dá ouvido, a fé vem até você, ela te alcança. E a fé, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstrarem por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Tiago, capítulo 2, verso 14, 18 e 20. Demais a palavra, Tiago 2, verso 26. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que quer dizer isso? Nós não podemos falar que acreditamos, que temos fé, se nós não damos ouvido, porque precisamos ouvir a palavra.
crer na palavra, a fé te alcança, é ela que pode te salvar. Só que essa fé que te salva, ela precisa ser demonstrada através das suas ações, através das suas atitudes. Elas têm que ser em conformidade com a palavra. Essa traz a verdadeira salvação, aquela que na eternidade não tem ninguém quem roube de você. Deus envia o Espírito sobre a sua vida, você é selado, você é comprado pelo sangue de Jesus e você é guardado até a consumação dos séculos. Mas você precisa permanecer nessa fé, permanecer demonstrando através da sua vida, das suas atitudes, do seu caráter, o quanto você crê em Deus. Glorificar a Deus com a sua vida. Quando nós vemos isso, nós se tornamos uma outra criatura, porque antigamente, antes de você ter essa fé, você vivia conforme os seus padrões, conforme os padrões do mundo, conforme o que agradava a carne, conforme o que agradava os homens, conforme o que você aprendeu ou deixou de aprender. Agora, quando você é nova criatura, 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim eu desejo que a palavra do Senhor te alcance e te transforme. No nome de Jesus Cristo, até a eternidade. Em nome de Jesus.